ainda existe Jonas no nosso meio. Ainda existe Jonas no meio, infelizmente existe, não é? Jonas, ele não concordava com o plano de Deus. Mas o que é interessante para mim, Zé, é que Deus não precisa que nós concordamos com ele. Ele não precisa. Jonas, eu não preciso que você concorde comigo. Eu quero que você vá lá concordando, sem concordar. Eu quero que você fale a palavra em meu nome. É quando a palavra diz que sobre as misericórdias do Senhor, né? Quando Jesus fala que os bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles serão parte. Eu sou teu filho. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele orou e Deus ouviu, fez com que aquele grande peixe lançasse Jonas, né, ali na praia. E Jonas foi pregar a palavra. Foi o sermão mais curto. Deixou João Batista para trás. E mais duro. E Deus só queria que ele falasse em nome de Deus. E a Bíblia diz que ele pregou, e ele subiu, se distanciou da cidade, né? E ele falou assim, agora eu quero ver fogo cair sobre esse povo, porque eu sei que eu conheço esse povo, eles não vão arrepender. Por isso que eu falei uma palavra dura. E a mensagem dele é a seguinte, se vocês não arrepender, vocês vão morrer. 40 dias, não mais chance. Como é que você sabe disso, Jonas? O que é isso que você está falando? Assim, eu conheço esse Deus. Minha roupa está molhada. A mensagem de Jonas que me chama a atenção. Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida, aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio, pelo nosso Facebook. Desde já agradecendo a você pelo carinho e também pela audiência. Lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva aí, compartilhe, marque o sininho das notificações, porque assim que postarmos novos vídeos, você será notificado, tá certo? Bom, hoje você deve estar estranhando um pouquinho, com certeza, hein? Porque eu não tenho aqui ao meu lado, como em todos os programas que você pode conferir na minha playlist, na nossa playlist aqui do canal New Life Web, no YouTube, a Tati Misael. Ela não conseguiu chegar a tempo, então hoje nós vamos receber 2 convidados no nosso programa, porque você já sabe, quando nós estamos nesse enquadramento, nessa posição de tela, nós temos convidados, isso mesmo. E hoje vamos estar recebendo 2 pastores. O assunto é de extrema importância nos dias de hoje. Meus irmãos, você que nos acompanha sempre por aqui no nosso canal no YouTube e também na Rádio New Life Web. Vamos falar sobre arrependimento. Mas primeiro, vamos conhecer esses 2 pastores, bênção pura, que estarão falando com a gente aqui no nosso programa de hoje. Olá, olá, pastor Carlos. Tudo bom, pastor? Boa noite, amado, meu querido. Boa noite, tudo bem? Prazer estar com você aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Prazer todo nosso, pastor. Ao seu lado está o pastor Sérgio Tanaka, é isso? É isso. Meu nome é Sérgio Tanaka, bem? Amém. Estou de visita aqui aos Estados Unidos. Na verdade, eu moro no Japão, né? Perfeito. Seja bem-vindo, então, participar. É uma honra, né, estar recebendo, né, os senhores aqui no nosso programa, que é uma palavra de vida. Nosso objetivo é trazer uma palavra de vida aos corações. Mas antes eu vou, então, começar, né, aqui com o pastor Carlos, batendo aqui, né, inicialmente esse papo. Nós vamos fazer aí, né, uma dobradinha, um bate-bola bem bacana aqui no nosso programa hoje. Pastor Carlos, quem é o senhor? Fala um pouquinho do senhor. Sei que é difícil a gente falar da gente, né? Mas fala um pouquinho aí do senhor. Quem é o pastor Carlos? Pastor Carlos é um homem extremamente apaixonado por Jesus, em primeiro lugar, salvo pela graça de Deus, há mais de 30 anos servindo o Senhor, casado com a
minha linda esposa Gelsimone, pastora também, e pai de 3 lindos filhos, que é o Dominique, o mais velho, a Nicole, segundo lugar, e o David, aqui com 9 anos. Também estamos ali na IPR, Cape Cod Church, juntamente com o nosso pastor Marcelo Prete. Estamos ali ajudando, servindo os pastores, servindo os irmãos, servindo a igreja do Senhor, né? Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, como é que foi o chamado? Como é que foi, né, esse encontro com Jesus? Fala com a gente. Isso foi algo extraordinário. Até agradeço pela oportunidade de estar podendo falar um pouco da conversão, né? Mas foi algo que aconteceu há 32 anos atrás e desde então nós estamos nessa caminhada aí com o Senhor, servindo o Senhor, pregando a palavra, servindo a igreja, né? E procurando servir o corpo. Mas o chamado ocorreu há quase 30 anos, há mais de 30 anos atrás, como nós falamos mesmo, e logo no começo, assim que eu me converti, tive esse encontro pessoal com Jesus, logo Deus colocou no nosso coração. Então, estava namorando ali com a minha esposa, né? Namorados. E Deus colocou no coração de nós irmos para o seminário e crescer, aquela ansiedade, aquela vontade de crescer na palavra de Deus e alimentando a palavra todos os dias. Deus já havia colocado esse chamado no nosso coração de ministrar a palavra do Senhor, né? Pregar a palavra. Eu me lembro que logo que nós terminamos o seminário, nós logo começamos a discipular pessoas, começamos um grupo ali para ministrar a palavra, começamos com um casal, depois aumentou 2 casais e foi aumentando, e esse era o chamado, era pregar a palavra, treinar pessoas para o reino, e assim até hoje estamos servindo o Senhor com esse objetivo, né? Amém. Qual cidade do Brasil, pastor? Goiânia, nossa querida Goiânia. E lá que tudo começou? Foi ali que tudo começou, foi ali que eu vim do interior de Goiás e fui para Goiânia muito cedo, fui para Goiânia com 16 anos, nós fomos para Goiânia para estudar e foi ali que tudo começou, foi nesse início, com 16, 17 anos, eu morava ali numa república, né? É república, né? Deixa eu falar. Isso. Morava numa república, mas Deus faz as coisas tudo de maneira perfeita, né? Deus é perfeito, né? Amém. Morava numa república e não queria saber de crente. Esse negócio de crente não é um povo chato, esse povo insistente, esse povo convencido demais, que eu não queria ouvir falar desse povo, não. Peraí, o senhor não gostava de crente, é isso mesmo? Esse povo é muito chato, eu não queria saber de crente, eu queria levar a minha vida, curtir a minha vida, na verdade. Uhum. Alguém já disse que você quer ver Deus dar risada, assim, de barrigada mesmo, é quando você fala para ele os seus planos, você fala, Deus, aqui está os meus sonhos, diz que ele ri de você apresentar seus planos. É isso que nós fazemos, nós pegamos nossos planos ali, aquele pacote, e pedimos para ele dar aquele carimbozinho, na verdade. Nós estivéssemos aqui pelos nossos planos. Mas morando ali naquela república, Israel, tinha uns crentes, 2 irmãos, crentes, chato. Na minha concepção, aquele povo chato. E aqueles irmãos estavam sempre me chamando para ir para a igreja. Pastor, ô Carlos, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. De tanto chamar, eu marcava o horário, eu já sabia o horário que eles iam passar, bater na minha porta. Então, todo domingo, por volta das 5 horas, eu já entrava dentro de casa, fechava as portas, morava sozinho, trancava tudo, ninguém ouvia, ninguém apagava as luzes, tudo. Até esse povo chato, esses crentes, sair para a igreja. E aí, quando foi num domingo desse, como sempre, fechei a porta ali por volta das 5 horas da tarde, fiquei quietinho, e eu escutei o portão bater. Quando o portão bateu, eu falei, foram embora. Agora, estou livre desse povo, deixa eu curtir a televisão aqui. E aí, quando de repente, o portão abriu novamente. Mas eu nunca imaginava que seriam os crentes. E eles voltaram. Quando eles voltaram... Eles fingiram que foram, mas não foram. Pastor Sérgio, quando eles voltaram, minha luz estava acesa, eu estava de boa, deitado no sofá. E eu lembro até hoje, Misael. Eles bateram na porta assim. Você está aí, né, negão? Eu sei que você está aí dentro.
não vou sair daqui enquanto você não abrir essa porta e nós vamos para a igreja. Rapaz, eu não tive jeito. Toda aquela mentiraiada, tudo aquilo caiu por terra e eu fui para a igreja. O pastor pregou mais ou menos 40 minutos, sermão. Eu não ouvi nada, eu não recebi nada. No finalzinho do sermão, ele fecha a Bíblia e fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, foi aquilo. Essa foi a pregação. Quem tem ouvido, eu não sei te falar o que ele pregou. No final, ele fechou a Bíblia e falou assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E foi suficiente para mim. Eu falei: quem tem ouvido, eu tenho ouvido. Embora eu não entendi o que ele falou, mas eu tenho ouvido, ouço o que o Espírito diz à igreja. Saiu todo mundo. O pastor foi orando com um e com o outro, eu fiquei até o final. No finalzinho, procurei: pastor, como é que é aquele negócio do ouvido, do Espírito e a igreja? Me conta aí esse negócio. Eu estou tentando entender o ouvido, o Espírito e a igreja. E aí o pastor foi e foi me explicar. Ele foi me explicar. Você está me vendo? Tô vendo, pastor. Aí o pastor foi me explicar. O ouvido, o Espírito e a igreja. E eu disse assim para ele, ele falou assim: então, pastor, você está aí, né? Estou aqui, pode falar, pastor. Então ele me diz assim: o que você entendeu? Eu falei: pastor, na verdade, eu não entendi nada, mas o negócio do Espírito aí, ouvido, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Você poderia me explicar isso aí, por favor? E ele falou assim: sim, eu vou explicar. O irmão é batizado, com muita sabedoria, com muito jeito, ele tentou me falar: o irmão é batizado? Eu falei assim: minha mãe disse que eu já fui batizado quando eu fui pequenininho. Pastor, aquele pastor, meu querido, ele sentou assim com muita sabedoria e ele foi pregar o evangelho, foi ministrar o evangelho. Na verdade, eu já tinha alcançado meu coração. E ele tirou um tempo ali, ele começou a ministrar a palavra e ele falou assim: na semana que vem nós vamos ter um batismo. E aí eu gostaria que o irmão viesse aqui e a gente esclarecer um pouco sobre o batismo. Eu falei: pastor, pode pôr meu nome aí que eu vou estar aqui todo dia a partir de hoje. Uau, que bênção, que bênção. Foi extraordinário. Glória a Deus. Foi extraordinário. E desde então, estamos aí juntos, né, pastor? Desde então, estamos juntos aí, nunca abandonamos o nosso Senhor, estamos seguindo o corpo e graças a Deus, Deus é fiel. Né? Amém, amém. Amo Jesus, amo a palavra, apaixonado por Jesus, amo a igreja do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu puxar o pastor Sérgio Tanaka nessa conversa, pastor. E a pergunta é a mesma, né? Quem é o pastor Sérgio Tanaka, né? E fique à vontade e obrigado aí por estar participando hoje com a gente aqui, né, do nosso programa Palavra de Vida. Amém, muito bem. Na verdade, o meu nome já traz uma certa confusão na cabeça das pessoas, né? Por que Sérgio Tanaka? De onde vem isso, né? Você olha, Tanaka é um sobrenome japonês, né? E o meu rosto diz que não tem... Ué, de onde que está? Né? Cadê? Cadê os traços? Quando eu cheguei no Japão foi uma dificuldade, porque eles falavam: o que você está fazendo aqui, né? Os brasileiros não têm direito de morar aqui, você está querendo residir aqui no país. Então, já o meu nome traz uma certa dificuldade para as pessoas entenderem. Mas o meu nome tem tudo a ver com a família, né? Meu avô, na verdade, nasceu no Japão e foi para o Brasil, ainda jovem, né? E lá ele residiu, né, durante toda a sua vida. E veio o meu pai, né, a nascer, e depois eu. Então, eu sou a terceira geração de japonês, né? Então, por isso daí vem o meu nome, né? Sérgio Tanaka. Eu sou descendência de japoneses, né? Mesmo que a minha aparência não pareça, e eu tenho esse legado do nome, eu tenho esse privilégio, né, de poder morar no Japão, né? E eu aprendi que é um povo, uma cultura totalmente diferente de onde eu fui criado, no Brasil.
eu tive que aprender tudo de novo, né? E foi uma nova vida, uma nova experiência para mim, para minha família, né? Como o Carlos falou, a nossa conversão é de muito tempo atrás, né? Nós estamos falando de quase 4 décadas passadas, né? E eu ainda jovem, com 21 anos, também conheci o Evangelho, conheci a Palavra de Deus, e fui até o Senhor, né? E é como a Palavra de Deus diz, né? Eu a todos atrairei a mim, né? Jesus falou isso. E eu fui atraído, e foi muito bonito, e desde então, como o Carlos falou, nós nunca abandonamos esse caminho, né? Estamos nele, trilhando por ele, sabendo das dificuldades, problemas, mas todos os dias o Senhor nos dá um livramento, nos dá condições para continuar, né? Amém. E eu aprendi que barreiras, fronteiras, não existem para aqueles que amam o Senhor, né? Amém. E a minha chamada para o Japão foi muito importante, né? Nós estamos fazendo uma diferença ali, né? Eu mesmo sendo de outra nacionalidade, mas conseguindo trazer influência para os japoneses, né? Amém. Deixa eu pegar, então, só um pouquinho da fala do senhor, antes do senhor entrar na chamada, que é importante a gente, né, entender essa chamada para o Japão, para uma outra nação, para uma outra cultura. Mas o senhor é de qual cidade no Brasil? E, assim, Da mesma cidade que o nosso pastor. Da mesma cidade do pastor Carlos? Nós somos de Goiânia. E Na verdade, nós somos quase que parentes, né? Nossas esposas são irmãs, né? Aí sim, então, benção. Eu conheço o Carlos desde que ele é rapazinho, né? E que se converteu, e eu já estava aí, né, trilhando pelos caminhos do Senhor. Mas nós ainda jovens, né, Carlos? Você ainda é muitos anos mais novo que eu, mas eu conheci o Senhor, né? E a minha vida foi assim gradativa, né? No conhecimento de Deus. Eu cresci na igreja, né? Pode-se assim dizer, eu tive uma nova vida, né? Eu vim a conhecer minha esposa, me batizei na igreja, né? E eu pertencia a uma denominação muito importante no Brasil. Nós não vamos fazer propaganda da igreja, né? Mas a gente cresceu num ambiente muito religioso, e eu aprendi, né, a amar a palavra de Deus, né? Estar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? O domingo nosso era de manhã, à tarde e à noite, na igreja, né? No convívio, na comunidade, né? Ouvindo a palavra, sendo doutrinados ou ensinados, né? Então, eu tive uma base muito sólida na palavra, né? Amém, amém. Eu passei os meus filhos, né? E a minha casa serve ao Senhor, né? Amém. Eu amo muito a palavra de Deus. Então, nós tivemos um chamado, ainda jovem, né? Com 30 anos, eu mudei de país, né? Eu fui para o Japão, e ali, começando de novo, né? Começando de novo naquele país, nós conseguimos fazer uma base, né? Consolidar uma igreja, e hoje nós fazemos parte de uma igreja, né? Uma igreja expressiva no Japão, né? Nós estamos ali com a comunidade japonesa, nós temos cultos em japonês, né? E em português, né? Amém, amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Estamos conversando com o pastor Carlos Santos, pastor Sérgio Tanak, que você está chegando agora aqui no nosso canal no YouTube. De repente deu uma passada, chegou aí, agora fica com a gente, porque com certeza teremos uma palavra de vida ao seu coração. São 2 pastores, homens de Deus, estão falando com a gente hoje. 4 décadas de história, a gente só tem a aprender, sentar, né, e aprender, né, com certeza, mais e mais do Senhor. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio New Life Web, aqui pelo nosso Facebook também New Life Web, pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio, e se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Eu quero pegar essa deixa aí, né, e deixar essa pergunta, antes de entrar propriamente no tema, eu quero falar de arrependimento, porque algo me chamou muita atenção nos dias de hoje sobre arrependimento, né, e o pastor Carlos, uma vez, pregando sobre arrependimento, isso me chamou muita atenção, né, pelos dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas mais insensíveis
e tudo mais. Mas eu quero voltar um pouco mais atrás, 4 décadas, né? Pastor Carlos e Pastor Sérgio, né? Um por vez. Qual a diferença da igreja, né? Eu sei que a igreja é o corpo de Cristo, né? Não muda, né? A palavra continua sendo pregada, pessoas se convertendo, né? A palavra que salva, a palavra que transforma, mas que de repente, na visão de vocês, em 4 décadas mudou para melhor ou talvez até algo que poderia melhorar? Na minha opinião, Israel, a palavra vem sendo revelada cada dia mais, né? Uhum. Cada dia mais. Se nós formos comparar os dias de hoje com os há 40 anos atrás, há uma revelação, a palavra está se florando, a palavra está, o conhecimento, o Espírito Santo tem revelado, tem levantado uma nova geração, não é? E se nós formos comparar a igreja em si, a igreja de 40 anos era muito diferente, a igreja era muito fechada. Se eu posso ousar dizer, a igreja era fechada até para o Espírito Santo, não tinha, era tudo muito na agenda, era tudo muito quadrado, era tudo muito limitado. Para o Espírito Santo agir, eu diria que teria que entrar na agenda da igreja, porque a igreja tinha uma agenda de janeiro a dezembro, era fechada. O Espírito Santo chegar, ele teria que entrar na agenda da igreja. Hoje há uma liberdade, o corpo de Cristo, a igreja em si, a liderança. Deus tem levantado, como eu disse, uma nova geração, né? Um povo aberto, um povo rendido aos pés do Senhor, um povo assim, realmente disposto a ouvir de Deus, como as novas canções dizem, nós não estamos olhando apenas para as tuas mãos, né? Esperando receber algo, nós estamos olhando para a tua face, nós queremos contemplar a tua face. Se nós formos analisar, as próprias músicas eram voltadas para o eu, para mim, me abençoa, me dá, era o homem em primeiro lugar. Então, hoje há essa rendição, essa abertura, essa sensibilidade das pessoas, da Igreja do Senhor, no tempo que nós vivemos hoje, né? E com isso, como há essa rendição, há essa busca incessante, Deus, ele como ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Muitas vezes nós declaramos a palavra de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor promete, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos visto isso nos dias de hoje, né? Essa diferença, a abertura que as pessoas dão para o Espírito Santo, essa liberdade. Olha, eu vivi uma época que as pessoas iam para a igreja em busca da campanha para sua casa. Não que isso é errado, não que isso é errado. Deus é o dono do ouro e da prata, entende? Mas havia um interesse material. Hoje você vê uma diferença das pessoas quando dá o domingo, dá a segunda, a terça, o dia do culto, há aquele despertar, quer estar na presença de Deus, é o louvor que atrai, é a presença que atrai, entende? Então eu vejo essa diferença sim, sem contar que daqui para frente é isso, né? Quando nós falamos assim, a igreja vai melhorar, os tempos ficarão mais difíceis, né? Isso é prova disso. As pessoas falam assim, as coisas vão melhorar. Não vai, irmão, não vai melhorar. Se você for olhar a luz da palavra, não vai melhorar, na verdade. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas as pessoas estão crescendo, há um crescimento espiritual devido à rendição das pessoas, há uma liberdade na presença de Deus, há um derramar. Essa é a palavra, há um derramar. O Espírito Santo ele tem derramado revelação, ele tem derramado conhecimento, ele tem despertado nas pessoas essa busca incessante, uma sede, entende? Essa fome da palavra. Essa é a palavra, a fome da palavra de Deus. Eu tenho visto isso. Porque há alguns anos atrás, né, era muito diferente. O pastor Sérgio pode falar um pouco mais sobre isso. Amém. Isso aí. Pastor Sérgio, então deixa eu até reformular um pouquinho a pergunta, né? Porque 4 décadas, o pastor falou de fome, de sede que as pessoas estão sentindo. Nós tivemos grandes avivamentos, né? Os senhores, né, melhor do que eu, vai saber disso. Será que nós estamos no caminho, né, de um grande avivamento nos dias finais? Olha, para isso nós temos que ir ao Evangelho de Mateus, capítulo 4,
a partir do versículo 17, Jesus, né? Quando começou o seu ministério na terra, ele falou uma palavra. A primeira palavra que ele falou foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na verdade, essa palavra arrependimento, ela significa mudança de mentalidade. É uma palavra grega, metanoia, né? Que significa voltar, mudar o seu pensamento, a sua maneira de pensar. 40 anos atrás, as pessoas tinham uma maneira de pensar, de agir, de proceder, que, na verdade, trouxe um grande benefício, né? Há muitos que foram revelados na palavra de Deus e adentraram por esse caminho, conseguiram, vamos dizer assim, crescer no conhecimento de Deus. A palavra de Deus passou a ser, como foi falado, né, como um alimento sólido e profundo. Eu não posso falar para os irmãos que não valeu a pena, apesar de tanta doutrinação, de tanta inculcação, tentar forçar regras e normas, né? Como nós fomos forçados, nós éramos quase que obrigados a ir à igreja, a participar dos eventos da comunidade, né? Nosso nome estava lá, nós tínhamos obrigações, deveres, né? E eu aprendi desde cedo a estar antes do início das reuniões, né? E ser um dos últimos a sair, né? E assim, sem ter nenhum reconhecimento, às vezes, pelas autoridades, mas era como que é uma coisa obrigada. O que eu vejo hoje é uma certa liberdade, como o nosso pastor falou, uma liberdade que o Espírito Santo está dando às pessoas, de servi-lo por amor, por conhecer a Deus. Amar a Deus é mais importante que estar vinculado a uma credencial, a uma placa de igreja. Né? Hoje nós entendemos que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento para que as barreiras, as fronteiras fossem quebradas no sentido espiritual. Eu posso dizer para vocês que, para mim sair do Brasil, para o Carlos sair do Brasil, nós tivemos que enfrentar muitas barreiras. Eu sei que você que está me ouvindo, talvez também passou por isso, porque as regiões aonde nós vivemos, é comandada por potestades ou forças muito grandes, e sem uma base firme, nem eu, nem o Carlos teria conseguido. Porque o Carlos, né, veio para cá, para os Estados Unidos, e eu fui para o Japão. E foi uma grande barreira, pastor. Foi uma grande barreira que nós tivemos que enfrentar, uma luta, e a vontade de voltar para casa era muito grande. Né? Você sabe o que é isso, pastor? A gente passou por tudo isso, mas é uma barreira espiritual que eu estou falando. E quando Jesus chega e fala para as pessoas se arrependerem, as pessoas pensam, puxa vida, então eu estou no caminho errado, e era um povo tão religioso, né, os judeus, e seguiam tantas normas, 613 mandamentos, e era uma vida que a lei dizia que se você cumprisse todos eles, você só seria justificado, né? Só teria uma vida aqui para conhecer a verdadeira vida. Na verdade, ele vai mais na frente e diz, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Né? Então, o arrependimento tem que ser algo interno nosso. E essa luz que brilha, que é Jesus, que é o nosso Deus, ele traz isso, esse conhecimento, esse progresso contínuo de luz. Né? Por isso que a palavra de Deus diz que ela é luz para os nossos caminhos, né? Ela é lâmpada para os nossos caminhos. Nós precisamos da lâmpada da palavra de Deus todos os dias, porque nós estamos vivendo num mundo onde a escuridade, a ignorância espiritual é muito grande, né? E essa barreira nós passamos, né, pastor? E nós enfrentamos dificuldades, e hoje nós estamos vivendo, vamos dizer assim, reinando em vida, né? Nós estamos reinando em vida hoje, porque onde a gente vai, a gente ouve pessoas falando sobre Jesus, que antes eram outros nomes, né? As pessoas tinham vários intermediários, e hoje muita gente já sabe que não, a gente sabe que tem um só,
e o nome dele é muito importante, né? E a gente vê o fluir do Espírito Santo, que nós não tínhamos antes, assim. E a gente era como que forçados, e hoje não, a gente vai por espontaneidade, por amor a ele e a palavra. Então, isso só vem com o crescimento, com a maturidade espiritual, né? Então, é isso que os nossos ouvintes precisam aprender, que, na verdade, o arrependimento tem que ser algo que brota de dentro para fora. Não é algo que como eu faço hoje, e amanhã eu já continuo fazendo, eu me arrependo, amanhã eu volto de novo, e amanhã de novo. Não. É uma vida que você entra num estreito caminho, em que você tem que lutar todos os dias. Eu sou assim. Eu preciso lutar todos os dias contra a minha carne, contra as minhas vontades, porque eu quero voltar, né? Eu vi uma certa dificuldade aqui nos Estados Unidos, e eu falei, puxa vida, eu vou voltar para lá de onde eu vim, né? Mas eu passo por lutas, e muitas lutas ali, né? E eu sei que vocês que estão aqui também podem estar passando, mas eu quero que vocês não desistam, porque Jesus pediu para a gente mudar de pensamento, mudar de atitude, crescer um pouco mais, né? E a gente está aqui para estarmos arrependidos disso, arrependidos de coisas que a gente fez e que não pode voltar atrás. A gente não pode consertar certas coisas que fizemos erradas, então a gente tem que ir até Deus, até o Senhor, porque Ele vai, a palavra de Deus diz que Ele vai nos receber, nos perdoar e pedir para a gente continuar, né? Amém. Continuar aqui, né? Amém, glória a Deus. É interessante, né? E eu quero só pedir o pastor Sérgio para chegar um pouquinho para a sua direita, para você ficar mais bonito no vídeo. Aí, obrigado, pastor Sérgio. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, obrigado. Okay. E vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. E no Japão, pastor Sérgio, porque a gente, assim, pode falar um pouquinho do Brasil, né? A gente sabe que está, né, florescendo, né? Jovens estão buscando a igreja. Nos Estados Unidos, a gente tem, né, assim, jovens, pelo menos em Cape Cod, buscando a igreja, apesar de ter muito trabalho ainda a ser feito, né, com certeza, até porque é uma nação, né, que nasceu no berço evangélico e, de repente, nos dias de hoje, começa a se desviar um pouquinho, mas eu gostaria de falar que o senhor falasse um pouquinho, pastor Sérgio, do Japão. Como é que está o Japão, esse sentimento, a pregação do evangelho para quem está nos acompanhando? As pessoas estão sedentas também, o japonês recebe bem a pregação do evangelho por ser uma cultura completamente diferente? Olha, as estatísticas mostram, né? E o nosso dia a dia mostram que o país ainda está numa janela fechada para o evangelho. O Japão é um país budista, né? Shintoísta. 99% da população vivem nessas duas maiores religiões no Japão. Sobra 1%. 1% da população tem que se dividir entre todos os evangélicos, né? Católicos, espíritas, né? E outras religiões, né? Estão em 1%. Então, a nossa dificuldade porque o Japão hoje, por 127 milhões de habitantes, 1% deles já ouviu falar sobre Jesus, né? 2.700.000 pessoas já ouviu falar. Mas desses 2.700.000, vamos supor aí que 1 milhão sejam realmente nascidos de novo. Mas eu não estou fazendo julgamento, eu estou mostrando para vocês que a nossa dificuldade ali é enorme. Tudo que a gente queira fazer ao ar livre, a divulgação da palavra, há um bloqueio enorme, né? Porque o governo não aceita, a legalidade das igrejas é uma dificuldade notória, muito difícil de conseguir um permit para funcionamento ali, né? E a gente fica, às vezes, na clandestinidade. E a gente tem que fazer as coisas como que se fosse uma reunião social, e não um culto ao Senhor, né? As nossas divulgações e tudo que a gente faça pela web é monitorada, né? O governo tem acesso. Meu Deus. Pode dificultar para nós, a nossa convívio ali, né? E a gente não tem, às vezes, o certificado, a legalidade religiosa para fazer a nossa reunião.
Então, eu quero pedir a todos vocês que orem pelo Japão. Amém. Orem pelo Japão, porque a dificuldade é muito grande, a incredulidade é muito grande, mas o país, há uma raiz, né, que foi plantada há muito tempo atrás, né? Houve muitos missionários que foram para o Japão, que deram suas vidas ali, né? E isso está na cultura japonesa. Nas festas religiosas que eles promovem aos seus deuses, há costumes que os judeus praticam hoje, né? Está inculcada na religião, na cultura japonesa. Então, os ideogramas japoneses, né? A forma de escrita da esquerda para a direita é como Israel, né? E muitos ideogramas que os japoneses usam, que é chamados hiraganas, kataganas e kanjis, vêm da escrita judaica, né? Então, alguns nomes, a tradução é como os hebreus, os judeus, usam ainda hoje, né? Então, eles foram evangelizados há muito tempo atrás, né? Então, lá no fundo, tem algo, né? E essa nação, um dia que se converter realmente ao Senhor, vai ser em massa, né? Mas há certas coisas que a gente não pode falar, mas tem muitos líderes do governo que já professam a fé, mas não podem se pronunciar. Não podem se pronunciar, porque se fizerem isso, né? E às vezes são obrigados a ir em templos shintoístas, se curvar, né? Deus Nema Namã, quando se converteu, e ele voltou ao seu país, perdoe-nos, Deus, porque eu vou ter que me dobrar diante, né? De outro Deus que não é o Senhor, né? O Deus de Israel. Então, lá na cultura japonesa também acontece a mesma coisa. E a gente vê tanta idolatria, tanta coisa, e a gente fica sufocados, né? E a gente precisa de muita oração, muita graça de Deus para estar ali no dia a dia. É uma nação muito carinhosa, eles são muito humildes, né? Eu aprendi a amar o povo japonês, da humildade que eles têm, como eles honram o seu pai, a sua mãe, né? Os mais velhos, né? Eles olham para essa barba branca, cabelo branco, né? Mesmo sendo mais novos, mesmo sendo um nativo da nação, eu sendo estrangeiro, muitos deles me respeitam, né? Isso é muito bom, eles abaixam a cabeça, né? Cumprimento abaixando a cabeça, eles me abaixam a cabeça para mim, reconhecem a minha autoridade, né? Porque eles são dessa maneira, é a cultura. Desde pequenos são ensinados a honrar, a cuidar, né? E não tratar mal, não usar palavreados impróprios para as pessoas, né? Que bacana, que bacana. É muito interessante. Pastor Sérgio Tanaka tem que voltar aqui no programa, né? Eu sei que nós estamos na metade, mas vou marcar, porque é muita coisa para a gente poder. Eu fico aqui já querendo fazer várias perguntas, mas eu não vou entrar nessas perguntas, porque o senhor fica convidado desde já, aqui na metade do Palavra de Vida, para o senhor voltar numa próxima oportunidade. Vamos bater esse papo, falar desse trabalho no Japão, de quanto preciso de oração, de ajuda, de pessoas que de repente sentem no coração o chamado de estar lá. Né, será um prazer, será um prazer. Tá bom, pastor? Pastores, tudo isso com certeza vai desencadear todo esse nosso papo de avivamento, 4 décadas, igreja, nações que estão afastadas, vai desencadear em uma só situação, pelo menos no contexto de hoje. Jonas capítulo 3. Eu não podia perder, eu estou aqui assim, sabe? Como é que eu vou dizer? Excited, né? Para poder falar sobre isso, porque no versículo 1, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E aí, né, Jonas, de repente, não quer ir para lá, né, não quer que o povo se arrependa, né, que o povo tem que pagar mesmo, tá fazendo coisa errada. Pastor Carlos, e aí, será que Jonas ia ficar muito bravo com tanta coisa que hoje tem na mídia, na rede social? Será que Jonas...
Como seria o comportamento de Jonas, pastor Carlos? Hoje ele não pegaria um barco, hoje ele pegaria um avião. É verdade. Hoje ele não ia pegar um barco ou um navio, ele ia pegar um avião para ir bem longe, porque, né, se for olhar pelo ponto de vista pelo qual ele se recusou a pregar para aquele povo naquela época, ele conhecia Deus. Jonas conhecia o coração de Deus, ele sabia do amor e das misericórdias do Senhor. Ele sabia que uma vez ministrando a palavra, falando em nome do Senhor para aquele povo, eles iam arrepender, porque eles receberiam a palavra. Ele já sabia disso. Mas ele não concordava que Deus alcançasse aquele povo. Afinal de contas, aquela nação foi um empecilho, aquela nação envergonhou o nome de Deus, aquela nação maltratou, judiou com o povo judeu. E ele falou, não, esse povo tem que morrer. Olha, ainda existe Jonas no nosso meio. Ainda existe Jonas no meio, infelizmente existe, não é? Jonas, ele não concordava com o plano de Deus. Mas o que é interessante para mim, Zé, é que Deus não precisa que nós concordamos com ele. Ele não precisa. Jonas, eu não preciso que você concorde comigo. Eu quero que você vá lá concordando, sem concordar. Eu quero que você fale a palavra em meu nome. Apenas obedeça. Você não precisa concordar comigo. Não é? Ele não precisa. Achava que ele era... Ele achou que ele era o cara. E diante de toda aquela resistência, toda aquela dureza, aquela insensibilidade, porque realmente ele não queria, né, perdoar aquele povo, ele não abria mão da vingança, ele queria guardar aquilo no coração, porque aquele povo tinha que morrer. Aquele povo tinha que morrer. Interessante é quando a palavra diz que sobre as misericórdias do Senhor, né? Quando Jesus fala que os bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles serão fartos. Os misericordiosos serão fartos. Não é interessante? Ou seja, quanto mais misericórdia você exerce, mais misericórdia você vai ter. Vamos dizer assim, o seu poço de misericórdia nunca vai estar empty, nunca vai estar vazio. Não é? Porque quanto mais você exerce, a palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão fartos. Então, quanto mais misericórdia eu tenho, quanto mais eu exerço essa misericórdia, ela nunca vai faltar para mim. Eu sempre serei misericordioso e eu sempre serei farto. Mas não era esse o caso de Jonas. Aquele povo tinha que morrer, já estava determinado, não havia perdão para aquele povo, não havia segunda chance para aquele povo, e tinha que morrer, eu não vou pregar e pronto. E não. Não é verdade? Pastor, deixa eu só pegar um pouquinho, né, dentro do que o senhor está falando, né, assim, olhar o contexto em volta, né, da cidade de Nínive, né, porque parece que os assírios estavam dominando Nínive, né, e o povo judeu estava lá também, sendo cativo e tudo mais, né. Dentro desse contexto, né, ainda acontece a situação de Jonas não querer ir, né, aí tá lá no barco, lá, né, jogam ele no mar, né, só para poder resumir, né, e ele vai ser engolido pela baleia, 3 dias, acham que isso não é impossível, até aqui em Cape Cod, em pleno 2021, acho, se não me falha a memória, um cidadão foi engolido por um peixe também, né? Aqui no Cape Cod, saiu no... aqui em Cape Cod, mas, pastor... E aí, pastor, o homem sai de dentro do peixe, vai pregar para esse povo. Querido homem, o Jonas vai para dentro da barriga do peixe, né? Ele esteve ali, e Jesus, ele testificou isso, né? Ele testificou, não foi apenas algo simbólico, ele foi. Dentro da barriga do peixe, durante 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que ele clama a Deus. Eu imagino Jonas clamando a Deus. Jonas arrependendo. Ele estava no fundo do poço, literalmente dentro da barriga do peixe, e eu imagino Jonas clamando, Senhor, eu sou teu filho, não abro mão de ser teu filho, ainda que eu não pareça ser teu filho, ainda que eu não cheiro como teu filho, ainda que eu não estou na posição do teu filho, ainda que eu estou longe e desobediente, mas eu sou teu filho. Eu sou teu filho. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele orou, e Deus ouviu, fez com que aquele grande peixe lançasse Jonas, né, ali na praia, e Jonas foi pregar a palavra. Foi o sermão mais curto, deixou João Batista para trás, e mais duro. E Deus só queria que ele falasse em nome de Deus. E a Bíblia diz que ele pregou, e ele subiu, se distanciou da cidade, né?
E ele falou assim, agora eu quero ver fogo cair sobre esse povo, porque eu sei que eu conheço esse povo, eles não vão arrepender, por isso que eu falei uma palavra dura, e a mensagem dele é a seguinte, se vocês não arrepender, vocês vão morrer. 40 dias, não mais chance. Como é que você sabe disso, Jonas? O que é isso que você está falando? Assim, eu conheço esse Deus, minha roupa está molhada. A mensagem de Jonas que me chama a atenção, porque Jonas estava falando de desobediência. Ele estava falando assim, vocês são desobedientes, vocês precisam obedecer ao Senhor. E o cara tinha acabado de sair da desobediência. Testemunho ocular. Testemunho ocular. Como é que você sabe disso? Eu sou testemunho ocular. Esse Deus que eu estou falando aqui, ele quase me mata por causa da minha desobediência. Ou seja, Jonas estava pregando sobre algo que ele tinha acabado de vencer. Na verdade, isso é o que nós vivemos. Eu acho que esse é o maior testemunho. O maior testemunho porque o testemunho da conversão do povo está aí. Era a prova viva de que a misericórdia de Deus é muito grande. Eles falaram, nossa, nós temos que fazer isso, nós temos que arrepender. Nós não somos melhor que esse pregador aí. Né? Então, do rei até o menor, todo mundo se arrependeu. Todo mundo se arrependeu. Todo mundo se arrependeu. Porque se não houvesse aquela prova que Jonas passou, talvez eles não teriam ouvido a mensagem. Né? Nós estávamos ali diante do povo, um profeta, vamos dizer, um pastor, um homem de Deus, estava pregando a palavra. E tinha acabado de sair da desobediência. Não cumpriu disciplina, o cara não passou um tempo, estava pregando a palavra. Mas o que nós vamos entender que ele não estava falando em nome dele. Ele não estava falando baseado nele. Ele estava ali falando em nome do Senhor. Não é verdade? E não há diferença, queridos. Não há diferença entre... As pessoas pensam que Deus usou um barro especial, uma massa especial para fazer os líderes. Não, o líder foi feito com uma matéria especial. Deus separou algo especial para fazer o líder. E separou um negócio assim, mais de segunda classe para fazer o povo. Na verdade, nós somos todos iguais. A Bíblia diz que nós guardamos esse tesouro, mas por fora nós somos de barro, e o barro, a matéria corrupta, na verdade, não é matéria corrupta. Por isso que nós precisamos exercer a misericórdia, exercer a misericórdia e contar com a misericórdia do Senhor, porque no final, mais cedo ou mais tarde, a palavra do Senhor, vindo por esse ou por aquele, não podemos olhar para a pessoa que está liberando a palavra. Não olhe. Se você olhar, você não recebe a palavra, não é verdade? Eu não vou com a tua cara. Eu não vou com a cara desse irmão. Mas se eu não olhar para a cara dele e eu receber a palavra, ela vai ter efeito na minha vida, não é verdade? Amém. Porque se eu for olhar para você, eu vou fechar a tua palavra, não é verdade? E uma vez que eu fechar para a palavra de Deus, ela não vai ter efeito na minha vida. Né? Amém. O que o profeta diria hoje, pastor Sérgio Tanaka? Eis que te digo, você vai receber uma casa, um carro, um apartamento, vai viajar. É só uma conjectura. Agora, está faltando profeta igual Jonas no dia de hoje? As pessoas estão procurando mais profeta que vai, né, ou falar só coisas boas, ou seja, palavra de dureza, igual Jonas trouxe, para poder levar o povo ao arrependimento e receber coisa boa. Está faltando? Como é que está essa situação hoje em dia, pastor Sérgio? E agora a batata quente está com o senhor, pastor. O número da minha conta vai aparecer aí, para vocês depositarem uma quantia. É isso aí, viu? É desse jeito. Vocês receberam uma palavra de Deus. Se vocês creem, então vocês têm que... Né? Não. Na verdade, Jonas não recebeu nada, né? Esse tu falou sobre Jonas, né? E Jonas, o galardão dele foi sentar na sombra de uma árvore, de uma planta, né? E se aconchegar ali e ver as misericórdias de Deus sendo derramadas sobre uma nação, um povo, né? Que não temia Deus, um povo que odiava a nação de Israel, era inimiga de Israel, né? E que aparentemente não deu ouvidos à palavra que ele tinha falado, né? E ele sentou-se lá e esperou a palavra de Deus. Vai morrer. Mas a palavra que não era de Jonas teve um efeito grande sobre a nação. E hoje os profetas estão falando aos 4 cantos na terra.
dizendo ao povo que se arrependam dos seus pecados, porque a destruição virá, porque Deus não tolera o pecado, mas ama o pecador. Então, os profetas no mundo inteiro estão falando, proclamando, né? Com todos os meios de comunicações, como o seu, né? Para dizerem ao povo que é hora do arrependimento. A destruição, infelizmente, vai acontecer porque Deus quer uma separação. Desde o princípio da criação, Deus separou as coisas. E o que Deus separa, ninguém pode unir, né? E o que Deus uniu, ninguém pode separar. E uma que Deus separou foi o pecado. Quando o homem erra, capítulo 3 de Gênesis, Deus o separa do lugar onde ele tinha comunhão com Deus. E a partir de então, o homem ficou como que vagando, peregrinando na terra. Somente passados muito tempo veio uma luz que brilhou e ela dizia: arrependam-se dos seus pecados, voltem à origem, ao plano inicial que eu criei. E Deus cria, abre de novo o caminho, né? Que antes Deus tinha fechado. Ele, na morte de Jesus, ele literalmente, o tabernáculo, que tinha uma cortina que separava o santo dos santos, foi rasgada do alto a baixo, não de baixo para cima, mas do alto, do lugar alto, aonde Deus está. Ele não queria mais essa separação, ele queria que o homem voltasse à comunhão com Deus. Então, os profetas estão dizendo: agora é hora de voltar. Agora, este é o momento, porque Deus está de braços abertos, dando uma oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, que é coisa humana, e é por isso que Deus teve que intervir. Agora, a deidade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus está acesso a todo ser humano, né? Então, isso que os profetas estão dizendo, ainda há tempo. Os profetas estão sentados esperando o resultado da palavra, que não é nossa, que é de Deus. Então, o que nós queremos é alertar você, meu ouvinte, para que possa, neste momento, refletir sobre o que estamos falando aqui, que são palavras sérias. Não estamos aqui para brincar de pregar a palavra. Nós estamos falando algo que a sua alma, a sua vida está em perigo. Se você não der ouvidos, infelizmente, você estará, como diz a palavra, separado para sempre de Deus. Mas se você ouvir, você pode estar unido com Deus desde agora e para toda a eternidade, né? É isso que os profetas estão falando. Arrependam-se e voltem à origem, àquilo que Deus criou para cada um de nós, né? Que é o quê? A liberdade de ter acesso direto a Deus, falar com Ele e expressar no mais íntimo do seu ser que você precisa dele, que você o ama, e para amá-lo você precisa receber amor. E ele está pronto a dar para você, ele está pronto a dar porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, nós queremos que o Espírito Santo tenha acesso à sua casa, ao seu coração, à sua mente, e possa mostrar a você verdades que você desconhece, que você duvidou, né? Que você foi enganado muitas vezes, e o que os profetas estão dizendo ainda dá tempo para você. Não queremos que você seja jogado no mar, não há necessidade de você ser lançado do mar, ou ser nas profundezas do mar, para você vir ao arrependimento. Jonas desceu 3 vezes. Você não precisa descer as 3 vezes. Hoje, o que Deus quer é te levantar de onde você está e tenha dignidade diante dele, né? Seja honrado por Deus, recebido por Deus como filho, como foi falado aqui. Amém. É isso que Deus quer de você, que a sua identidade seja esclarecida diante de todos. Você é filho, você não é escravo de coisa alguma, né? E é isso que o pecado faz, é isso que não se arrepender quer dizer. É você estar no mesmo lugar e pensar que vai dar tudo certo. Não, você tem que voltar de onde você caiu e voltar para Deus. Essa é a sua oportunidade.
Amém. Tá aí a oportunidade. Então, agarra essa oportunidade. Você que chegou com a gente aqui no Palavra de Vida, na Rádio New Life Web, no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, aqui no Facebook, New Life Web. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por você que chegou até aqui. Pastor Carlos, nós temos 8 minutinhos, finalzinho já do nosso programa, aqui o Palavra de Vida, mas eu quero deixar uma pergunta que é um gancho para o senhor deixar uma mensagem, né, para quem está acompanhando a gente nesses minutinhos finais. A pergunta é a seguinte: por quais razões devemos ter esperança e fé? 1 minuto, pastor. Diante de, né, notícias de medo todos os dias, notícias de economia explodindo, colapsando no mundo, caos na natureza, quais razões devemos ter esperança e fé quando a gente liga a televisão e ela falta pouco escorrer sangue, pastor? Vou falar assim já direto, rasgado. Sim, a palavra do Senhor diz que nós devemos estar alegre e para responder com toda alegria, né? A todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em vós? Qual é a razão da esperança que há em vós quando o Salmo 46 diz: o Senhor, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem, ainda que a terra, né, se transtorne, há um rio cuja esperança vem das correntes de Deus, santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, né? Deus a ajudará ao romper da manhã. Aí no verso 10 ele diz: aqui é tarde de sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, ele tem um plano. Ele não é um segundo plano. Vamos traçar um plano B. Não, Deus não tem um plano B. Ele tem um plano. Ele sabe o fim. Aliás, ele fez o fim desde o começo, né? Ele construiu de trás para frente, desde o começo. Aquele que em nós começou a boa obra, ele vai terminar. Por que começou vai terminar? Porque ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Qual a razão da esperança que é em vós? Em meio a tanto transtorno, podemos ter esperança? Há esperança para essa nação? Há esperança. Há esperança, porque Deus ele traçou um plano. E o plano de Deus são inconfundíveis, são infalíveis, né? Ninguém pode vencer o plano do Senhor. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Não é que nós estamos aqui tentando, vamos pensar positivo, vai dar certo, nós precisamos... não é isso. Ninguém vai frustrar os planos de Deus. Como é que nós devemos ter esperança diante de tantas as coisas? Há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é verdade? Há esperança. Por que há esperança? Porque Cristo Jesus já venceu. Ele já venceu por nós. Ele falou: eu já venci o mundo. Né? Tendes bom ânimo, ele já venceu. Uma vez que nós estamos nele, quer dizer que nós somos mais do que vencedores. Por isso a esperança. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. Ele diz assim: e sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem tivemos entrado a essa fé pela graça. Vamos voltar. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, a fé, nós somos justificados pela fé. Tudo que o homem precisa é ter paz com Deus. Uma vez que nós estamos em paz com Deus, não há razão para nós não crermos, não há razão para não ter esperança. Não há razão. Agora, se nós olharmos pelo rio natural das coisas, as coisas há de piorar, não é verdade? Baseado na palavra, nós sabemos o que vem pela frente, há de piorar. Mas vai ficar pior ainda para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Por que devemos continuar? Por que há esperança em meio a tanto caos, né? Diante dessa pandemia que nós passamos aí, estamos vencendo. Tá? Conversando com um dos filhos do pastor Sérgio no Japão, foi detectado com a Covid, ainda existe a Covid. Como, pastor? Como que pode dizer que ainda que podemos ter esperança em meio a toda a situação? Por que há esperança? Porque ainda há pessoas que não têm esperança. Porque elas estão voltadas para a ciência, elas estão voltadas para a medicina, estão voltadas para as coisas deste mundo, que embora vem de Deus, a ciência é um pingo da sabedoria de Deus que
que ele permite que o homem, né, pratique. É algo muito pequeno, a ciência, né? Deus domina sobre todas as coisas. Mas se nós voltarmos para este mundo e perdermos o foco do Senhor, da palavra do Senhor, nós vamos ficar desesperançosos. Mas há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra não volta vazia. Jamais a palavra de Deus não volta vazia. Deus já planejou o fim desde o começo. Já está tudo planejado. E já está tudo planejado. A nossa vitória, ela está em Cristo Jesus. Portanto, querido, para você que está nos ouvindo, há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a tua vida está centralizada em Cristo Jesus, há esperança. Há esperança de dias melhores, né? Em Cristo Jesus. Há esperança de ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus, ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas uma vez que estamos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E vou te falar algo, não há nada que aconteça nesse mundo que venha nos tirar a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado entre dois homens. Um homem blasfemava de Jesus, falava assim, tu é realmente o que eles dizem que é, o rei de judeus? Por que você não se livra? Aproveita e livra nós também aqui. O outro rejeitou ele, o outro rejeitou aquela atitude dele, falou assim, o que você está fazendo? Esse homem ele não fez nada para estar aí, mas nós merecemos estar aqui. Aquele homem foi salvo por Jesus. Ele não fez curso de batismo, ele não levantou a mão, coitado. Ele nem podia levantar a cabeça, as mãos estavam lá assim. E ele foi salvo simplesmente porque ele confessou, aceitou a vida, o que ele estava levando, ele merecia aquilo. Ele confessou, ele falou assim, Senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou, é isso que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Amém, amém. A esperança, querido, para nós. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, finalzinho do nosso programa, temos aqui 30 segundos. Pastor Sérgio Tanaka está convidado, intimado para voltar. Suas considerações finais nesses segundos que nós temos. Desde já, obrigado. Deus abençoe a vida do senhor e volte, tá certo? Amém. Será um prazer. Eu estou muito agradecido a Deus pela oportunidade, né? E espero que você continue essa bênção que é, né? E possam ter vários resultados sobre tudo que você está fazendo. Você está ajudando a semear a palavra e isso é muito importante, né? Deus está te dando condições para que você faça isso, então aproveita, né? O que está sendo colocado nas tuas mãos. Você que nos ouve hoje, é um momento em que Deus está colocando algo, né, maravilhoso na sua vida. Espero que você valorize, né? E como diz a palavra de Deus, venda tudo que tem e compra esse terreno, porque é muito precioso o que Deus está dando, né? São porções da palavra, momentos da palavra, e isso vem de Deus, né? E nós só temos a agradecer a Ele por isso. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Carlos, obrigado mais uma vez. Deus abençoe e até uma próxima também, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse trabalho lindo que você está fazendo, que Deus possa continuar abençoando. Amém, glória a Deus. Um abraço. Um abraço, obrigado. Então, conversamos com o pastor Carlos Santos, conversamos com o pastor Sérgio Tanaka do Japão. Vamos saber mais coisas do Japão dentro em breve, em nome de Jesus. Obrigado a você que acompanhou a gente até o finalzinho desse Palavra de Vida especial. Hoje eu sei, a minha Tati Misael aqui do meu lado, mas no próximo programa ela estará comigo aqui, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um beijo no coração e lembre-se sempre, a família é tudo. Até lá!